seja muito iluminado, inspirado, envolvido pela equipe espiritual, por Jesus. E a reunião é sua. Mas eu te peço, às 8h35, você me devolve ela? Vou pensar. Ah, meu Deus, que aflição. Mas eu vou ficar serena, tenho fé. Tá bom. Boa noite para todo mundo, né? Um abraço carinhoso a todos vocês. E é muito bom estar aqui nesse grupo, né, de estudos, pessoas que estão interessadas em aprender, né, coisas diferentes. Nós temos que entender que o nosso tempo está exigindo, né, alguns avanços no conhecimento, e o nosso trabalho, eu busco sempre fazer isso, avançar um pouquinho para que a gente também sinta, né, completado, né, dentro das informações que a espiritualidade nos passa. Essa questão de estudar chakras, às vezes tem pessoas que não gostam, né, que torcem um pouquinho o nariz, mas é uma coisa necessária, tanto assim que o Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, ele faz enormes referências aos centros de forças. Aqui a espiritualidade chama de centros de forças. E chakra significa redondo, né? Então, é porque esses centros de forças, eles são redondos. E eles ficam dentro eles ficam lá no duplo etérico. Lembra que eu já falei para vocês que tem o corpo físico e tem o duplo etérico e tem mais 5 corpos, né? Então, nós estamos falando só de 2. Depois tem o perispírito, né, que todo mundo sabe, e o corpo mental também. Esses são os 4 corpos inferiores, que vão formar aquela famosa aura que todo mundo tem, né? Que a pessoa fala, eu vi sua aura. O que é a aura? A aura são esses corpos que, que nos circundam, né? Que nos rodeiam. E tem muita coisa interessante para aprender sobre isso, muitas. A gente observa que tem pessoas que têm propensão a ficar doentes. Qualquer coisinha a pessoa adoece, né? Qualquer coisinha ela está assim, enfraquecida. A gente vai observar que está muito relacionado a esse campo desses 4 corpos inferiores que a gente não toma cuidado, com pensamentos, com hábitos, com propostas, né? Então está muito relacionado a isso. Quando nós partirmos para um estudo mais detalhado sobre essas questões, a gente observa o seguinte, que a cura está absolutamente em nós. Que o remédio, ele é um paliativo, às vezes, né? Ou então ele vai atingir o efeito e não a causa. E quando a gente estuda essas informações, através do pretérico, o perispírito, as energias que circulam em todos nós, aí fica mais fácil. Por quê? Quando você pega um texto de Emmanuel é muito ótimo nesse campo, né? Então, quando ele dá para a gente uma mensagem, né? Cuidado, faça dessa maneira e tal, ele está exatamente nos ensinando a trabalhar mais conscientemente com as nossas energias, com aquilo que nós temos. Nós emitimos raios o tempo todo, nós temos encontros energéticos o tempo todo, e se a gente não cuidar, aí a gente fica doente, né? Qualquer coisinha me adoece, eu sinto dor de cabeça, eu sinto dor de estômago, dor de coluna, e vai por aí, que é uma coisa que a gente pode evitar muito, muito, muito. Então, no duplo etérico, nós temos várias entradas e saídas de energias. Elas chegam, né, da natureza, chegam do centro da Terra, chegam do cosmos e dos semelhantes, e a gente distribui essas energias pelo corpo, para as regiões do corpo físico. O nosso corpo físico, ele é todo mapeado, né? Tem todas as suas as regiões que a gente precisa de cuidar. Por exemplo, se eu tenho uma deficiência na região do sistema digestório, então eu tenho que tomar mais cuidado com aquilo que me
me leva a captar essas energias para o sistema digestório. Aí eu vou ter um chakra, né, que é o chakra da digestão, o chakra gástrico, e também o esplênico, então eles vão me ajudar a captar energias para resolver meus problemas. Então, quando eu começo a fazer um monte de coisa errada, pensamento errado, vivências erradas, reclamações, palavrões, queixas, isso tudo eu vou distorcendo a entrada das energias do chakra. Então, o chakra fica distorcido. E quando ele fica distorcido, ele não captura a energia necessária. Então, o órgão, que às vezes é mais vulnerável, ressente de não ter chegado essa energia. E aí ele adoece. Adoece por falta de energia, por situações que eu vivo. Então, a gente tem que entender que a nossa vida aqui é uma vida realmente difícil. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. Então, estando com o Senhor Jesus, a gente vai vencer. O caso são os nossos hábitos. A gente, às vezes, não abre mão deles definitivamente, né? Não abre mão. Pessoa que gosta de uma cervejinha não abre mão da cervejinha de jeito nenhum, mesmo sabendo que aquilo é um veneno. Pessoa que fuma, né, não abre mão do cigarro. A pessoa que fala palavrão não abre mão dos palavrões. É tudo veneno, tudo tóxico, né? Mas a pessoa aceita aquilo com naturalidade. E aí vem os resultados, que são as distorções dos chakras. Por isso que é importante estudar tudo isso. Porque deixa de ser algo filosófico, teórico, para ser algo científico. Então, eu estou sentindo em mim a dificuldade. Né? Nós temos 7 chakras principais e 56 secundários. Nós temos um chakra, né, chamado chakra humeral, que ele fica na altura do húmero, nas costas. Esse chakra que é o chakra que nos ajuda na mediunidade, que nos energiza para o processo da mediunidade. É o chakra humeral. É um chakra secundário, né, mas ele é de tamanha importância dentro das nossas ações. Por exemplo, a mãe que amamenta, ela usa o chakra secundário chamado chakra que fica na ponta dos mamilos, né? E ali as energias entram e saem. Mais para a criança, quando ela está amamentando. A criança acaba amamentando mais de energia da mãe do que mesmo do colostro. Então, essas coisas nós vamos aprender. No chakra palmar, por exemplo, que quando a gente vai dar passe, né, ele entra em ação, palmar com o chakra dos dedos, a ponta do dedo tem chakra, né? Então, na hora que você faz assim, você está jogando do palmar e das pontas dos dedos. Mas para você fluir essa energia, a pessoa tem que estar muito bem. Então, se eu vou dar um passe aborrecido, aborrecida, brigando, né, não estando bem, posso dar um passe que nem vai atingir, porque a espiritualidade às vezes fica na minha frente, atendendo o paciente. Olha, essas coisas que nós precisamos ter conhecimento delas, para que a gente atue com mais soberania nas nossas vidas, né? Então, por isso, nós desenvolvemos 7 chakras principais. Esse desenvolvimento está vindo aí desde os tempos antigos, né? Lá do reino vegetal, reino animal, a gente vem desenvolvendo esses chakras. Por que são 7 chakras? Porque eles atingem exatamente os órgãos que nós temos, os sistemas que nós temos no corpo físico. Ele atinge a cabeça, né? Ele atinge a visão frontal, ele atinge a garganta, atinge o coração, atinge o fígado, aquela região do fígado, o pâncreas, o baço, vesícula, ele atinge o intestino, né, o estômago, o intestino, e atinge a parte genética, que é a parte da sexualidade. Então, essas coisas juntas, nós desenvolvemos enquanto estivemos lá atrás e chegamos até aqui. Então, o homem, o espírito na natureza humana, ele precisa desses centros de forças bem ativados, né, para que ele possa dar sequência à sua evolução. Com certeza, à medida que a gente vai evoluindo, esses chakras secundários vão se abrindo, vão se abrindo, vão se abrindo, e vão chegando outros, né, para receber essas energias.
Então, por exemplo, se eu chego hoje próximo de uma fornalha, eu vou sentir um calor imenso, né? Muito grande. Porque eu não tenho chakra para receber aquela temperatura. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai diluindo essa temperatura e podemos viver tranquilamente num lugar desse. Por exemplo, tem espíritos que vivem no sol. A pessoa que quer viver no sol, tem espíritos que vivem lá, né? Que é o centro, né? O comando do sistema solar. A gente nem imagina como é que deve ser para eles, né? Uma temperatura para nós altíssima, porque a gente não tem centros de captação e de codificação, decodificação dessa temperatura. Então, vejam vocês como é que é importante. Até aqui está tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem, né? Então, vamos continuar. Então, minha gente, estudar chakra é exatamente isso. O estudo do chakra, ele começou a ser feito lá no Oriente, né? Naquelas grandes escolas de iniciados, lá principalmente na Índia, no Tibete, no Egito, sim, foram os grandes postuladores, né, dessas realidades. Por que eles são avançados em relação à ciência? Por que a ciência ainda não não comenta sobre isso muito? Comenta, mas não tanto. Porque a ciência está muito ligada à parte ocidental do mundo, que a gente coloca aí Europa, América, partes da África, né? Alguma coisa lá do Oriente Médio. Então, esse povo que colonizou a Europa são chamados arianos. Os arianos é uma dissidência dos hindus. Isso foi há muito tempo atrás, né? Eles foram dissidentes, e aí formaram uma civilização que eles chamavam de civilização nobre. Ário significa nobre. Então, formaram uma civilização nobre. Essa civilização colonizou todo o hemisfério norte do mundo. E aí, eles não tinham muito assim, intenção de falar de religião, de falar dessas coisas mais ligadas ao espírito. Eles eram extremamente materialistas. Eles criaram lá na Índia, enquanto estavam lá, uma escola, né, os chavecos, que era a escola materialista, no pleno Oriente. Só que aí nos encontraram muito campo, aí saíram de lá. Então, eles montaram essa civilização ocidental, que é onde nós moramos atualmente. Nós somos ocidentais. O Ocidente, pela origem dos arianos serem muito materialistas, só trabalham matéria, não trabalha nada de espírito. Por isso que quando a gente faz uma questão assim de estudos mais avançados nesse campo, a gente tem dificuldades. Por quê? Nós não guardamos isso em nosso inconsciente. Isso está assim, desatrelado dos nossos conhecimentos atuais. Você não vê nenhuma escola fundamental de ensino médio falar sobre isso, que é extremamente importante, né? Extremamente importante. Você não vê. Então, você trabalha, por exemplo, a medicina, a escola médica, a escola de medicina, ela trabalha somente corpo físico. Ela trabalha sempre efeitos, né? Tem um probleminha no fígado, vamos ver, vamos fazer uma ressonância, uma coisa e outra, vamos ver o que está atingindo, vamos ver se tem uma droga que dá para recuperar, uma cirurgia. Então, ela está sempre trabalhando efeito. E já quando a gente estuda a medicina oriental, a gente trabalha as causas, né? Por que chegou no corpo físico? É o que vai acontecer com a medicina do Ocidente, né? Já está começando a acontecer. Aqui no Ocidente já tem muita gente trabalhando na medicina, essa medicina oriental, essa medicina espiritual, vamos chamar de medicina espiritual, né? E já estão começando. Daqui a pouco a gente vai ter ressonâncias do perispírito. Aliás, já existe, tá? Vou dizer para vocês que já existe aparelhos que capturam coisas do perispírito, mas são muito assim, pouquíssimos, né? Porque se você vai ter que mudar toda uma cultura médica. E os médicos, muitos deles não estão muito afim de aprofundar nisso,
né? E acaba tendo aí, assim, como eles falam, né, perdendo muito paciente, que vão desencarnando, porque não tem um recurso para aquilo. Sabe que tudo é de acordo com a necessidade do espírito, de acordo com a proposta divina para cada um de nós. Então, ninguém vai desencarnar por erro médico. Quando a gente fala que foi um erro médico, era necessidade, sabe? Então, isso aí é uma coisa muito assim. Agora, os médicos têm que tomar cuidado, porque estão lidando, né, com vidas. Se ele pode resolver, se ele pode dar uma ajuda, que ajude. Então, minha gente, os chakras é mais ou menos isso. São canais, são cones, na verdade, eles são cones, né? Eles recebem as energias e mandam essas energias para um centro, né, chamado meridiano, e o meridiano vai distribuir essas energias por uma rede de fios, chamado NADIS, então vai distribuir essa energia pelo corpo todo. Nós temos, então, o aparelho circulatório, o sistema nervoso e temos o sistema energético. O sistema energético, só a medicina espiritual que estuda, né? Só. Não tem esse estudo, não se faz a medicina convencional, que é o sistema energético, né? Então, a gente recebe essas energias de ponta a ponta do corpo através de um sistema extremamente fantástico, né? Que a gente chama de sistema de nádies, meridianos e nádias. E aí os chakras é que sustentam, é como se fossem as usinas, recebendo energia e mandando para esse meridiano que vai distribuir para os nádies. Então, cada conjunto, digamos, né, por exemplo, eu tenho um chakra aqui. Esse chakra recebe um tipo de energia. Que eu captar aquela energia, ela vai direto para todo o sistema circulatório, que é o chakra cardíaco que a gente vai estudar, né? Quem vai receber aquilo vai distribuir para todo o sistema circulatório. A medicina oriental, ela decodifica esses chakras de uma maneira muito ampla. Por exemplo, você está vendo aí do lado, tem uma roda, né, que é um chakra. Ele é cheio de pétalas, observem aí que tem muita pétala. Então, essas pétalas é que vão decodificar as energias que entram. Tá? E essas pétalas, elas têm número, elas são quantificadas e qualificadas. A gente não entra nesse nível de detalhamento, porque a pessoa tem que fazer um curso, se você quiser fazer, tem que ser um curso. Mas para vocês verem que nós temos isso aí na altura do coração, que é um chakra que recebe as energias que serão distribuídas nas regiões ali do tórax, né, que vão trabalhar o sistema circulatório, o sistema respiratório também, e tem o chakra laríngeo que a gente estudou da outra vez, né, que vai trabalhar a fala, a respiração, as glândulas, né, que temos aqui, a tireoide, paratireoide, o timo. Então, tudo isso é energizado por essas entradas de energias dessas rodas, desses chakras. Então, a importância de saber isso é muito grande, porque eu posso evitar muitos problemas. Então, se eu vou a uma festa que vai rolar bebida, que vai rolar conversa fiada, que vai rolar sexo, eu vou o quê? Eu vou mandar para dentro do meu organismo toda aquela frequência deletéria, que vai distorcer o chakra. Por quê? Por que é uma frequência deletéria? Porque ela é de baixo nível. As frequências, ela têm níveis, né? Então, se eu pego uma frequência de baixo nível, vai entrar no meu chakra e vai distorcer meu chakra. Na hora que distorcer o chakra, ele fica impossibilitado de receber novas energias. Vocês já não ouviram falar em alinhar chakras? É exatamente isso, é você tentar recuperar aquela distorção que aconteceu no chakra. Então, quando a gente lê nessas mensagens espíritas, elas são interessantes porque a gente pode analisar essas mensagens à luz desses conhecimentos. Então, você lê lá numa mensagem de Emmanuel, né? Você procure não reclamar da pessoa que está do seu lado, tal, né? Seja atento, cumpra as determinações do Evangelho de Jesus. Eles estão dando as dicas. Por quê? Porque aquilo tem uma ressonância lá no chakra. Aquilo tem uma ressonância na nossa saúde espiritual e física. Então, toda mensagem que você pegar aí desses espíritos,
superiores, né, eles estão nos alertando contra os grandes problemas que nós podemos ter. Tá? Então, por isso a importância de saber de chakras, a importância de saber desse conjunto de captação energética e distribuição energética. Nós temos que ter esses conhecimentos, sabe, gente? Porque o mundo está muito ruim de viver nele, está muito difícil. A gente que tem que transformar essa dificuldade em uma coisa boa. Eu só vou transformar isso no dia que eu tiver essa consciência. Quando a gente vai falar da consciência crística, né, é quando eu entro nessa consciência do padrão do Evangelho. Aí é diferente, porque aí eu começo a captar energias boas. Ficou claro para vocês, gente, como é que é interessante saber isso? Né? É claro que a gente não vai mudar de uma hora para outra. Isso não é assim também, né? Nós temos um sistema de recompensa que fica no sistema límbico, lá no cérebro. Esse sistema de recompensa, ele é danado, porque ele nos obriga a cometer os mesmos erros que a gente vem cometendo há muito tempo, sabe? Ele fica nos obrigando, como nos mandando fazer aquilo. Para a gente resolver, nós temos que ter uma força de vontade muito grande e, como diz Jesus, né, a boa vontade. Se você não tiver, você vai ficar sempre ligado a esses processos aí complicados. Então, vamos colocar aqui o chakra cardíaco, Pedro, por gentileza, coloca o texto para mim. Olha lá. Chakra cardíaco, então ele sustenta o serviço da emoção e do equilíbrio geral. É o clarêncio entre a terra e o céu, o livro do André Luiz. Vamos pensar uma coisa aqui. Vamos imaginar que você tem uma... Como é que eu vou explicar isso? Que você pega assim, quer ver? Vou dar um exemplo. Você pega o seu intestino, você pega toda aquela região do fígado, pâncreas, rins, vesícula, né? Você pega toda aquela parafernália e pega o estômago também, né? E põe assim numa mesa. Eu estou falando isso porque há pouco tempo eu fui lá na universidade e tinha isso lá. Né? Tinha um boneco, né? Que você via os órgãos, você encaixava os órgãos no boneco. É um quebra-cabeça. Então, você pega aquilo ali. Então, todo o nosso corpo, né? Aí você põe também a cabeça, né? Você põe os membros, todo o nosso corpo era coberto por um manto. Então, dos corpos inferiores, que é o corpo mental, o perispiritual, o do pretérico e o corpo físico, são corpos inferiores. Então, ele é coberto por uma manta. A manta é invisível, uma manta sutil. Essa manta, ela é a resultante das nossas emoções. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a emoção. No sábado passado, eu tive um problema seríssimo com emoção, porque eu torço pelo Fluminense desde que eu tinha 6 anos de idade. E meu time foi jogar uma final. Vocês imaginam como eu fiquei? Eu torço para esse time esse tempo todo. Eu fiquei orando a semana inteira, pedindo proteção à espiritualidade. Eu pensei de ir para um sítio afastado, sabe? Não saber de nada, para não passar aquele processo. Mas não teve jeito. Eu tive que ficar em casa mesmo. Fiz uma palestra antes até. E fui ver o bendito do futebol. Então, aquilo mexe com a gente. Por quê? Porque está mexendo no arcaico. Percebe? Então, essa emoção mexeu lá nos meus 60 e tantos anos, né, de ligação com esse clube. Mexeu com tudo. Então, todo o meu corpo emocional, ele se sentiu atingido e precisava de compensar. Como é que compensava? Sendo campeão. Que era a coisa mais difícil do mundo. Então, eu tinha tudo para ter um ataque emocional. É assim na nossa vida diária. Então, se nós, por exemplo, se nós temos muito hábito de sexo, a pessoa gosta muito de sexo, e o sexo ele tem um limite, né? Ele tem uma coisa bem limitada ali. Mas a pessoa tem aquilo, né? Por que ele tem sempre? Porque ele tem que compensar o campo emocional dele. Se ele não compensa, ele sente enfraquecido, ele sente fragilizado, sente que está faltando alguma coisa, né? Então, o campo emocional é um estudo que precisamos fazer com mais detalhes, porque ali tem camadas, né, que estão muito ligadas ao inconsciente,
Então, assim, a gente vive em função dessas emoções. Então, por exemplo, se eu não resolvo uma emoção, vamos imaginar que eu vi uma determinada coisa, né, e me emocionou, eu tenho que resolver aquela emoção, porque se eu não resolver, ela vai para esse manto emocional de baixa frequência e vai ficar lá me atrapalhando. Por isso que a gente tem muitos problemas cardíacos. Problemas de mágoa, ressentimento, atinge puramente esse campo emocional. Esse campo emocional, ele tem que cada vez mais ser resolvido. Por exemplo, os corpos superiores, que é vontade divina, amor divino e mente divina, o manto já é mais claro, porque eu já estou ligado a Deus. Nesses 3 corpos eu já me ligo mais a Deus. Então, eu tenho um manto emocional um pouco mais claro, um pouco menos denso. Agora, a maioria das pessoas estão nesse campo emocional denso, sabe? Qualquer coisa emociona, chora, grita, reclama. Isso é resposta do campo emocional, né? Essas lágrimas que a gente verte tipo assim, uma drenar, uma válvula de escape. Então, eu tenho uma emoção muito grande, choro, é uma válvula de escape, porque se aquela emoção ficar comigo, eu posso me perturbar, e aquilo tem uma frequência, uma ressonância, que vai atingir exatamente aí o chakra cardíaco, que vai distorcer o chakra cardíaco. Tá vendo? Então, vou contar para vocês um caso que aconteceu na Idade Média, que foi assim, muito marcante, né? Um senhor, ele era um castelano, né? Ele tinha castelo, ele tinha aquelas coisas todas lá, muito rico, enfim. Então, ele tinha um castelo lindíssimo, né? Só que a coisa virou contra ele, e ele acabou perdendo tudo. Perdeu as terras, perdeu o castelo, e só ficou com a mulher e 2 filhas. E tiveram que entregar o castelo. E no dia da entrega do castelo, eles foram, saíram do castelo e tinha uma estradinha, né? Eles entraram na estrada e tinha uma curva. E depois da curva você não via mais o castelo. E aí, na curva, o senhor lá, que era o dono do castelo, né? Ele quis dar uma última olhada no castelo. Quando ele deu a última olhada no castelo, entrou nele uma frequência de emoção tão forte que ele caiu durinho ali, pela emoção. Porque ele não teve como compensar aquela emoção imediatamente. Então, quando a gente não compensa uma emoção, pode vir um desencarne abrupto, um AVC, né? Ou desencadear um Alzheimer, e a gente acaba sendo surpreendido por aquela não compensação de emoção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a adrenalina ela vai acontecer aí. Nas grandes emoções, entra a adrenalina que aumenta a circulação sanguínea, né? E as veias e os vasos têm que dar conta. Se não deram conta, a pessoa pode entrar num colapso, né? Então, entra no colapso, que é o famoso desencarne, né, na hora ali. Então, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com as nossas emoções, sabe? Evitar de ficar guardando ressentimentos, mágoas que não perdoam. Isso tudo são nódulos no campo, no manto emocional, que a qualquer momento pode nos atingir e nos agredir. Então, eu não gosto de uma pessoa, por exemplo, tenho um ressentimento com essa pessoa. E acaba que eu encontro essa pessoa numa situação que eu não tenho como sair. Então, eu vou ativar, né, aquele nódulo do ressentimento que está no meu manto emocional. E aí, que aquilo pode sair, eu posso passar mal na hora, né, ter uma vontade muito grande de sair, e aí a gente tem uma defesa, que é uma defesa terrível, é a chamada vitimização. Então, eu me sinto vítima, sabe? Eu me sinto vítima da situação. Então, quando eu me sinto vítima de alguma coisa, o que o sistema imunológico faz? Ele não responde. Ele fala assim, tá se resolvendo lá, né? Eu não vou atuar, não. Então, o sistema imunológico não atua, pronto, os leucócitos, né, que é o sistema imunológico, não atuam, aí o que vai acontecer? A pessoa pode entrar num colapso. Pode ser um colapso que vai perder a vida física, ou num colapso emocional, a pessoa vai ficar assim, doente, vai ficar triste, vai ficar, né, assim, cheio de problemas, porque deu um colapso emocional. Então, isso tudo nós temos que saber, gente. Isso tudo nós temos que compreender para não entrarmos em situações assim. Então, se uma coisa te contrariou, primeiro
ponto que eu tenho que fazer é lembrar do manto emocional. Eu vou atingir o manto emocional. Por que que aquilo me contrariou? Sabe? A pergunta que eu sempre faço. Por que que me contrariou? Aí, às vezes eu fico meio assim, meio entristecido, eu falo, por que eu estou triste? Aí eu vou lá e resolvo com o meu campo emocional. Ah, estou triste por causa disso. Então, vamos resolver. Nada, se a gente resolve tudo, sem se fazer de vítima, sem fazer de nada disso, a gente vai resolvendo. E nessa solução, eu acalmo o meu manto emocional. Quando eu acalmo o manto emocional, o chakra cardíaco pode receber energias e essas energias vão transitando por todo o meu corpo, por todo a minha área de circulação, a minha área de emoções. Por isso que fala, serviço da emoção. O equilíbrio, ele só vem se o meu campo emocional estiver bom, estiver perfeito. Assim, claro que nós temos muitos problemas com emoções, muitos. Nós ainda não somos capazes, né, de resolver as emoções. Você observa a criança ela chora à toa, né? Tem criança, então, que faz uma birra danada, qualquer coisa contraria, ela entra naquele estado emocional muito intenso, e é um problema, né? Saber lidar com aquilo, porque o campo emocional dela não decodificou a situação. Sabe? Aí que a gente tem que ter muito cuidado com essas crianças, porque elas podem até passar mal, né? Entrar em estados aí letárgicos, né? Por causa do campo emocional não ter sido satisfatório. E como nós somos crianças espirituais, a gente também tem isso. Né? Qualquer coisinha me faz ligar, me faz reclamar, pega o telefone e fica, pois é, fulano, aconteceu isso, e vai contando aquelas histórias, né? Que aquilo está tudo no campo emocional. O que você está fazendo? Você está querendo que a pessoa que você está conversando com ela aceite as suas queixas e dê razão a você. Porque você, entre aspas, você resolve, né, a sua não compensação vibratória ou emocional. Isso é um perigo. Porque ela vai cada vez mais aumentando isso em você. Então, você fez uma coisa errada. Muito bem. Você fez a coisa errada. A gente, então, faz uma coisa errada, aí eu ligo para a Sério. Sério, você acredita, minha filha, que o Pedro falou isso comigo? Aí o que eu estou pedindo a Sério? Sério, me ajuda, me dá um socorro, que o meu emocional está em alta, né? Aí a Sério, pois é, agora, se o Pedro realmente não presta, ele é uma pessoa muito ruim, você tem que entender isso. Aí pronto, me compensou. Entre aspas, que eu fiquei com aquele problema que eu não resolvi. Fala, Mercedes. Está com o microfone. Oi, agora está escutando? Quando a gente escuta da pessoa esse monte de reclamação, de tudo, como é que a gente se resguarda para que a gente não fique contagiado com isso? Isso. Olha, é o seguinte, toda vez que alguém entra em contato conosco para ficar falando lamúrias, eu penso em Jesus. Jesus foi crucificado sem ter feito nada contra ninguém. Então, eu sempre falo assim, meu amigo, olha, tá difícil sim, mas você vai resolver isso. Sabe, que eu não deixo que ele entrar em mim. Aí se a pessoa te conta assim, nossa, menina, eu tô com uma dor no joelho que não acaba, nunca mais. Pode ser que ela fez uma bobagem e que machucou o joelho dela. E aí você fica ali, ela transmite aquilo para você. Sabe, aí a gente vai ficar cada vez mais adoecido com ela, porque ela manda pra gente. Então a gente tem que falar assim, olha, cuida do seu joelho, sabe? Eu falo assim, tira a sandália, vai lá na terra, anda lá na terra, porque geralmente são energias que estão coaguladas ali no joelho, né? Que precisam sair. Eu falo assim, vai lá na terra, dá uma caminhada, e não entrar no campo emocional dela. Porque vocês já viram? Quando a pessoa está conversando com a gente, que a gente começa a sentir um negócio esquisito, começa a sentir o problema da pessoa, você entrou no campo emocional dela, que está, às vezes, complicado. Não vou entrar nisso. Eu sigo muitos casos aqui, as pessoas me ligam muito, né? Cada caso, Mercedes, que você nem imagina, você nem acredita que aquilo está acontecendo. Aí eu vejo os quadros e tudo, eu não entro no campo emocional. Se eu bobear um pouquinho, me prejudica.
Então eu falo assim, olha, tá tudo bem, tá muito ruim, mas está perto de melhorar. Quando a coisa está muito ruim, que está perto de melhorar. Então você tem a paciência, né? E vamos orar, vamos pedir a Jesus que te ajude, pedir os mentores amigos, não entrar assim, não ficar querendo saber muitas novidades, né? Mas como é que é isso? Como é que aconteceu mesmo? Nossa! Pronto, você já entrou no campo emocional. A curiosidade faz a gente entrar no campo emocional do problema, né? E aí, pronto, aí a partir dali, eu também tenho o meu emocional, que não está tão resolvido assim, eu vou potencializar a não solução do meu potencial, do meu emocional. E aí eu posso passar mal. Posso sentir um monte de... Já pensou quando a pessoa sente ânsia de vômito? Né? Vem aquele negócio, você sente aquela ânsia de vômito, é o organismo mandando para fora aquela frequência que ele não quer que fique lá. A defesa, aí o sistema imunológico está funcionando. Aí a defesa. Então, gente, não se façam de vítimas em momento nenhum, porque vocês atingem o sistema imunológico. E o sistema imunológico atingido, aí qualquer coisinha mata, entendeu? Então, vamos tomar cuidado disso. Respondi, Mercedes? Beleza. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ou quer participar aqui conosco, né? Isso aqui é um estudo, eu sei que é um estudo que a gente tem, às vezes, dificuldades, né? De pegar de imediato, porque nós não estamos familiarizados com essas informações. Eu sei de tudo isso, eu dou muitos seminários sobre isso, e eu vejo as pessoas, eles ficam paradas, assim, não perguntam, vão para casa com um problema, não querem saber, sabe? Então, a gente tem que tirar as dúvidas. Se eu tenho dúvida do que é um chakra, do que é um centro de forças, como diz Clarencio, né? Como diz André Luiz, ele chama de centro de forças, que também é a mesma coisa, então eu tenho que saber disso. Você lembra quando Jesus ressuscitou os mortos? Lembram disso, né? Está lá na Bíblia, não está? Mas antes de Jesus, no Antigo Testamento, teve mais 4. Então Jesus fez 3, são 7 ressuscitações que tem lá. Então seria uma coisa muito estranha que alguém pudesse trazer o outro à vida de volta, né? Muito estranho isso. Isso não condiz com o sistema biológico, não funciona. Porque na hora que a pessoa desencarna, desencarnou mesmo. Não tem como voltar. Definitivamente. Como que volta? Volta por quê? Porque o duplo etérico está tendo dificuldades de mandar as energias para o corpo físico. Ele está continuando a capturar as energias, mas tem dificuldades para mandar para o corpo físico. Os canais não estão muito abertos. Aí pode ser várias coisas, né? Depende muito de cada caso. Mas pode ser que a pessoa está com vontade de morrer. Pode ser que a pessoa está muito rebelde, pode ser que a pessoa ela não cuida do sistema imunológico dela. E aí vem aquela letargia, né? Então as energias diminuem a beça, mas o corpo continua funcionando. Bem precariamente, mas continua. Foi o que Jesus fez. Ele trabalhou com esses 3 casos, porque o corpo não tinha ainda perdido a vitalidade total. Então, ele traz aquilo, fala com a menina, levanta, né? Ele dá uma ordem para a menina deve ter levado um susto imenso, né? Aí voltou a circulação. Fala para o lado, sai daí, meu filho. E fala para aquele menino que já ia ser enterrado o corpo dele. Fala com ele, se levanta, você não morreu, não. Então ele dá força para que as energias voltem a circular. Tem gente que adora uma depressão, não é isso? Para se fazer de vítima, né? Infelizmente, né? Fran, pode falar. Boa noite, tudo bom agora? Tudo bom, Fran. É porque às vezes, assim, tô falando assim, uma situação pessoal minha, mesmo não sendo uma questão de queixa da pessoa, às vezes a gente chega e só de saber, né, de uma situação difícil que a pessoa está passando, às vezes parece que a gente absorve aquilo, sabe? Quando a gente se solidariza com a pessoa de alguma forma, a gente se coloca no lugar dela e acaba absorvendo aquela sensação. Então, assim, eu particularmente, é uma questão que eu ainda fico tentando fazer barreira, sabe? E aí, assim, eu gostaria de saber de você se existe, porque você fala, né, se está muito ruim é porque vai melhorar, você tem suas técnicas, mas, assim, nesse caso, que não é por causa de uma queixa, né, mas a gente acaba sabendo, fazendo contato com o problema da pessoa de alguma forma e se sente mal por isso.
como que você aconselha a gente agir para não absorver esse problema, né? E não ficar mal também. Para saber que o outro não é santo, né? E nem santa. Você está passando pelo problema porque ele precisa. Ele criou aquela situação difícil para ele, concorda? Ele criou aquela situação. De alguma maneira, aquilo foi criado por ele, ou por ela, né? E agora a vida está fazendo ele recuperar aquilo. Vamos recuperar o seu tempo perdido. Então, você vai quebrar um braço, quebrar uma perna, sei lá, fazer alguma coisa assim, que a gente acha, nossa, coitada, a pessoa está sofrendo. Não, aquilo é dreno, sabe, Fran? É dreno. Uhum. Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, por que a pessoa está sofrendo tanto? Porque está drenando. Está saindo a energia que não deveria ter entrado. Então, a gente pode gostar muito de uma pessoa, muito, mas tem que pensar que não é santo nem santa. E tem que ter essa noção, né, de que não existe santidade no reino humano. Aqui só teve um Espírito Santo, só um, santificado, né? O restante, todos eles tiveram seus problemas. Se você estudar a história dos grandes líderes políticos, religiosos, né, essa coisa toda, você vai ver problemas sérios neles. Problemas que eles tiveram que resolver aqui na encarnação deles. Muitos, como dizem, acho que é o Emmanuel que fala isso, que muitos que vieram aqui para ajudar acabaram se enrolando também, né? Então, quer dizer, a pessoa tem não está compensado nele ainda as situações que ele precisa se livrar delas. Chega aqui, ele entra nesse campo, pronto, aí começa a ter o problema. Então, se alguém está doente, se alguém está vivendo um problema, é o problema dele. Então, eu tenho que pensar no meu. O que eu estou vivendo? Eu também não vivo meus problemas? Vivo. Então, eu vou fazer de tudo para eu me resolver, sem culpar ninguém, sem transmitir, transferir para ninguém. Então, eu vou cuidar de mim. Existem duas maneiras da gente eliminar esses coágulos energéticos que nos perturbam. Tem uma maneira que é assim, quer ver? Aquilo vem de uma vezada só. Aí a pessoa dá um AVC, a pessoa dá um infarto, né? Ou então a pessoa tem um acidente, às vezes ele está dirigindo, ele perde a lucidez, bate, desencarna. Então ali foi de uma vez só. E tem outro processo que é o mais comum, que é o conta-gota. Sabe aquela dorzinha que não acaba nunca? Aquilo vai, você passa eras e eras, né? E aquele negócio está lá. Ah, eu tenho um problema sério aqui, uma dor séria em tal lugar assim, que isso não melhora, remédio nenhum melhora, e não vai melhorar mesmo. Porque eu dreno. A hora que acabar, acabou, não tem mais nada. Mas aquilo ali é o conta-gota, para que a pessoa possa continuar atuando, né? Para que ela... Agora tem pessoas que estão no conta-gota e, nossa, mãe, todo mundo tem que sofrer com ele, né? Só que a dor é dele. Então a pessoa tem que entender, essa dor é minha. Eu não tenho que trazer ninguém para viver essa dor comigo, sabe? Então a pessoa que sabe fazer isso, sabe aproveitar isso para crescer, é o que vai levar a grande vantagem do amadurecimento espiritual. Agora, enquanto fica reclamando, pois é, todo dia liga, eu estou te ligando, minha filha, porque eu já vou dormir e já estou sentindo a dor de novo, ora aí para mim. Ela que tem que orar, gente. É ela que tem que conversar com Deus, com Jesus, né? Então, ora aí para mim, pede para mim. Aí a pessoa entra na frequência dela, a oração pelo outro, sabe? O Fran, tem um detalhe muito interessante. Você faz sempre um triângulo, né? Aqui está você, aqui está a pessoa que te pede, né? Então, se você orar direto, você captura tudo dela. O que você faz? Você faz um triângulo. Ela te pediu, você vai lá em cima em Jesus, pede a Jesus, aí Jesus é que manda. Aí você fica livre. Então, esse triângulo ele é muito importante. Eu vou orar, aí eu vou falar assim, Senhor, ajuda a Fran, coitada da Fran. A Fran está vivendo isso, mas é o que ela precisa. Né? Aí eu fico na sua frequência. Eu não entro, eu falo o nome do Senhor, mas eu não entro na frequência superior. Tá? Ficou explicado. Muito obrigada, viu, Garota? Shaine, pode falar. Boa noite, Guaraci, boa noite a todos. Eu quero também compartilhar um momento, porque eu não estou te ouvindo. Pode falar um pouquinho mais alto? Opa, melhorou? Melhorou. Então, eu sou auxiliar de enfermagem. Trabalhei durante muitos anos no hospital aqui de Juiz de Fora, né? Sim. E é exatamente o que você falou.
o paciente está lá, está com dor de cabeça, uma dipirona, está com náusea, um Dramin, né? Então, realmente é o que você falou. Só fazendo uma analogia, eles falam que a medicina Ayurveda, ela faz exatamente o contrário. Se você está com uma dor de cabeça, vamos buscar a causa, porque certamente tem um fundo maior, né? Então, parece que eles vão a fundo para poder tratar a causa da dor de cabeça, porque se você não trata, ela volta. Você acaba mascarando. Agora, nós tivemos a oportunidade também de ir numa palestra do Paulo César Frutuoso. Ele conversava muito com a gente sobre a medicina do futuro e essas sensações, essas emoções e o reflexo de tudo isso, né? E aí ele ressalta a importância de você estar sempre numa frequência boa, elevada, positiva, para você tentar minimizar todos esses impactos do dia a dia, porque tem consequências sérias, né? Com certeza. Eu iria participar, sabe, Shane, de um encontro que vai ter aqui em Juiz de Fora sábado, mas eu tenho uma palestra às 8 horas da manhã e depois eu vou ter que viajar para dar um seminário, então não vou poder participar. Mas eu contribuí com uma parte do seminário, vai ser um workshop. Eu fiz a parte das células. Como é que as células reagem, né, a tudo isso que acontece conosco. Então, o expositor vai falar, né, eu fiz aqui os slides, ele vai falar. Então, eu vi todos os slides que ele vai apresentar. Então, sabe quantas pessoas vão lá, Shane? Se forem 20 pessoas, eu estou batendo palma. Nossa. Ninguém interessa, ninguém quer saber disso. O pessoal é um pouco, assim, inocente, para não falar ignorante, porque como você falou, isso é uma novidade, né? As pessoas, aqui a gente está um pouco atrasado com relação a esse tipo de medicina, né? Isso. E o Júnior Schmidt, talvez ele esteja chegando aí agora, né, Fran? É irmão da Fran. Ele trabalha com medicina tradicional chinesa. Quem trabalha? O Júnior. E ele fala da estagnação do organismo, né? Então, quando ele coloca as agulhinhas, ele fala que é para exonerar a dor, deixar a coisa fluir. Eu não sei exatamente o termo certinho, né? Mas realmente é muito interessante e as pessoas ignoram, né? Infelizmente. A pessoa não quer, a pessoa fala que não tem tempo, né? Que não dá, porque a mãe do meu cachorrinho vem visitar ele, eu não posso sair, eu tenho que receber. A gente escuta de tudo, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente escuta de tudo. Eu já vi cada desculpa esfarrapada de assustar. Mas eu costumo falar assim, meu amigo, eu sei o assunto, isso eu conheço, você que não conhece. Eu estou querendo te explicar, você que não conhece. Mas não vai dar. Infelizmente, mas pode deixar, da próxima vez você me fala. Assim que funciona. O ser humano é assim. É muito difícil ele se interessar, sabe, por esses estudos. Olha, eu faço esses estudos, sabe, há muitos anos. Há muitos anos. Eu tenho um professor, né, que ele trabalha, esse que vai dar o curso aqui de Fora Workshop. Ele trabalha, mas eu assisto também palestras de outras pessoas. Então, eu fico observando como que a solução está na nossa mão, sabe? Mas a gente prefere, a gente tem mais, assim, se eu for no médico, o médico falar que eu vou morrer mesmo, sabe? Então, a gente tem muito essa pressão, né, do inconsciente. Nós temos que mudar, gente, mudar muito. Então, está aí a proposta, vocês, buscar entender essas coisas, sabe? Buscar entender essa questão espiritual, né, que vem. Porque tudo que a gente faz vai para o corpo mental, e o corpo mental vai ou mandar para o corpo superior, que é a vontade divina, ou ele vai mandar para o perispírito. O André Luiz não fala que tem espírito que desencarna, o corpo espiritual todo denso, porque está todo cheio de problemas. Então, chegou ali, aí reflete no corpo físico. O corpo físico, então, está com um probleminha, então vamos resolver, vamos ver a origem disso, onde que está. Aí eu vou analisar. Esse meu professor, engraçado que ele tem o consultório dele, né? Então a pessoa chega lá, gente, é a coisa mais engraçada, a pessoa chega lá e fala assim com ele,
Pois é, doutor, eu estou sentindo isso, há tanto tempo que eu sinto isso, que não sei o quê. Aí faz aquele coral, né, aquele rosário de queixas e reclamações. Aí fica ouvindo ela. Quando termina, ele fala com ela assim, quando que é que você vai perdoar o seu primo? Ela leva um susto, né? Que isso? Quando é que você vai perdoar o seu primo? Enquanto você não perdoar, você vai sofrer. É isso que está dando para você, o seu problema. Aí ela fica assustada, não, mas para que você está, né, tirando a possibilidade de se curar? Aceita isso, entenda que você precisa resolver isso, sabe? Aí, quer dizer, é isso que nós precisamos fazer, buscar, né? Não foi que Jesus falou, gente? Jesus foi terapeuta, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que vocês imaginam que é isso? É você não ter nada contra ninguém. Porque se você amar a pessoa como você gostaria que fosse amado, respeitado, que se amor e respeito, né? Se você fizesse isso, você não vai ter ressentimento de ninguém, não vai ter queixa de ninguém, não vai ter nada. As pessoas serão seus irmãos e irmãs, sabe? Agora mesmo eu estava aqui no mercado, tem um mercado perto da minha casa, né? Eu fui lá pegar uma coisinha pouca, né? Aí quando eu cheguei no caixa, a garota, ela sorriu tanto, me atendeu com tanta alegria, que eu falei assim, essa aí está em estado de graça. Quer dizer, ela está num trabalho difícil, porque ali não é fácil lidar com o público o tempo todo, né? E ainda mais o público que está gastando dinheiro, né? Então, ela naquele sorriso, daí eu tentei melhorar mais ainda. Falei umas coisas legais para ela e tal. Quer dizer, a gente tem que viver assim, nessa correlação de fraternidade legítima. Porque aí a gente não vai ter doença. Fala que no mundo de regeneração as doenças serão extintas, né? Vai demorar um pouquinho, né? Não vai ser logo de início, não. Mas por quê? Porque as pessoas vão entender isso. Então, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu vou lá e resolvo. Tem um texto de João, gente, que ele é fantástico também. Ele fala assim, se você vai ao templo fazer uma oferenda para Deus, mas você tiver alguma querela com o teu irmão, antes você vai lá e resolve com o seu irmão. Entendeu? Por quê? Porque o mesmo Deus que você está solicitando é o Deus do seu irmão que você não gosta. Pode falar, Cláudia, você quer falar alguma coisa? Então, é isso, gente. É tudo muito assim, explicado. A doutrina espírita, ela dá essas explicações todinhas para nós. Você vê essas mensagens, os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel, tudo isso está colocando a gente frente a frente com esses conhecimentos. Até dos chakras que estão aqui. Então, eu vou distorcer meu chakra. Um chakra distorcido, a energia pode não entrar, pode me dar hérnia, pode me dar problemas cardíacos, pode me dar problemas de respiração, né? Um monte de coisas, porque o chakra distorceu e ele não pega, não captura a energia de acordo, né? Shane, quer falar de novo? Bom, então, nós estudamos hoje o chakra cardíaco, que vai distribuir as energias. Pode falar, Shane. Desculpa, o microfone estava fechado. A cor o chakra tem a ver alguma coisa com a aura? O chakra tem. Ele que vai distribuir energia para a aura acontecer. Né? A aura são os corpos áuricos, né? E os chakras ficam no duplo etérico, que é um dos corpos áuricos. Então, ele que vai fazer com que a gente receba a energia, decodifica a energia e aumenta o nosso padrão, né, de bem-estar, que vai aumentar a aura, que vai iluminar, clarear a aura. Então, ele é uma ferramenta para a aura. Sim, tá? E a cor da aura, então, tem mais ou menos a ver com o estado de energia da pessoa. Estado emocional, exatamente. Como é que a pessoa como é que ela se determina na vida. São pessoas muito negativas, muito para baixo, pessoas muito ligadas às questões aí de homicídio, né? de roubos e tudo. Então, a aura é bem densa. Por quê? Ela está trabalhando com baixas frequências. A questão é frequência, né? Ela está trabalhando com baixas frequências. Então, ela trabalhando com baixas frequências, ela vai promover, né, uma densidade no corpo áurico.
nos corpos áuricos. E a pessoa, então, às vezes a pessoa chega lá no mundo espiritual com o corpo todo, o corpo, o perispírito todo denso, né? Que é o corpo que ele vai fazer representar lá. Está todo denso. Por quê? Levou um monte de coisas para lá. Não se resolveu aqui. Então, é isso que a Espiritismo está explicando para as pessoas, né? Que a gente tem que começar a cuidar de nós mesmo para valer. Porque se eu ficar doente, eu vou no médico, ele vai me receber, vai me passar medicação, né? Vai ter cirurgias, mas ele está tratando sempre efeitos. Ele pode curar o efeito, mas a causa permanece. Aí pode ser que a doença muda de lugar, né? Muda de endereço. Então, você cuidou de um lugar, ela vai para outro. Aí, sem contar as medicações alopáticas, que dão muito efeito colateral, né? Sempre dão, né? Sempre. E aí você cuida de uma coisa e complica a outra. O remédio, a terapia, a ayurveda, a acupuntura, né? A terapia quântica, ela não atinge outros órgãos. Porque ela trabalha assim. Se você tem o estômago aqui, tá? Então, você tem o estômago, você tem o esôfago, o estômago e você tem o jejum no duodeno, né? Que vão em sequência. Então, quando você vai com problema de estômago, você não vai só no estômago, você vai em toda a região ligada ao estômago. Então, você trabalha tudo. Então, não tem efeito colateral. Mas aí tem uma coisa, esse tratamento costuma ser um pouco mais demorado. E a pessoa quer imediato. Igual uma vez eu vi uma pessoa dizendo que tinha que tomar passe bem rápido, que ainda ia para um barzinho, que estava atrapalhando a ida dele para o barzinho. Então, que tinha que passar aí na frente do passe. Essas coisas todas a gente escuta. Mas por quê? Ele é uma pessoa que eu gosto muito. Mas assim, não tem conhecimento. Não entende as coisas, sabe? Então, esses grupos de estudos são fantásticos, porque é onde que a gente pode estudar esses assuntos, e outros mais que vierem, mas com profundidade. Entendeu? Tem que buscar a profundidade de tudo isso, para que a gente possa favorecer a nós mesmos e nos cuidar para que não haja mais dificuldades. Né? Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Celinha está tão calada, né? Nossa. Tem muita coisa para aprender. Isso aí você tem que fazer uma dedicação, né, gente? Tem que dedicar, tem que estudar, tem que meditar, não é só estudar, né? Você tem que estudar, tem que meditar, tem que aprender, tem que entender. Porque a gente trabalha muitos autores, né? E tem autor que dá um nome diferente do outro autor. Então você não pode ficar achando, esse é ruim. Não, você tem que ver qual é a essência que está dizendo ali. Se tem lógica, se você já ouviu em algum outro lugar, para poder entender essas coisas mais assim, mais profundas, né? Então você vê que o Clarencio, ele deu uma abertura, não foi? Sustenta o serviço da emoção e do equilíbrio geral. Muito bem, agora você estuda. Agora é com você. Porque como é que eu faço isso? Como é que eu vou entender isso? Eu tenho que estudar. Então, como é que eu vou estudar isso? Né? Nos livros que falam sobre essas coisas relacionadas a chakras, relacionadas a centros de forças, relacionadas a tudo. Sabe? É aí que eu vou tirar as minhas dúvidas. Né? Então, eu vou dizer uma coisa assim, bem particular para vocês. Tá? Quando eu comecei a entender essas coisas, eu não deixei de ter problemas, não, sabe, gente? Continuei tendo os problemas, só que eu sabia lidar com eles, que é diferente. Quando você sabe lidar com a dificuldade, né? Então, às vezes acontecia uma coisa comigo, por exemplo, me dava uma indisposição qualquer, eu já sabia de onde veio. Eu só fazia uma frequência, fazia uma reflexão, fazia uma meditação, eu via direitinho de onde estava vindo. E sabe onde às vezes vinha? Vinha de uma coisa que eu comi que eu não podia ter comido. E aquilo está refletindo lá no corpo, às vezes 2 dias depois. Então a gente tem que ter esses cuidados conosco. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala das causas das aflições, né? No capítulo 5, ele fala que muitas vêm do passado, mas muitas a gente gera aqui mesmo, no presente. Ele fala assim, talvez a maior parte são geradas aqui. Então, como é que eu estou na encarnação? Como é que eu estabeleço
os meus relacionamentos aqui de amigos, né, de pessoas, de locais. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, aquele negócio de falar assim, eu vou viver no vai da valsa, né? Não, isso aí já não dá mais, não. Isso aí foi muito romântico, né? Lá no século XVI, XVII, foi muito romântico. Mas agora não é mais, não. Agora a gente tem que saber lidar, sabe? A gente tem que ter muita noção, né, do que estamos fazendo, do que a gente aceita. Os meus pensamentos, eu tenho que policiar os pensamentos, porque eles vêm igual uma avalanche, né? Então a gente tem que policiar. Não, eu não quero saber disso, não quero pensar isso não faz parte de mim. O homem, geralmente, ele busca sensações e interesse pessoal. O homem comum, né? Ele está sempre em busca de sensações e interesse pessoal. Pode observar isso. Sensação é fazer uma coisa que dá um negócio que ele chama de prazer, mas que, na verdade, é uma sensação que ele sentiu. Não foi nem prazer, assim, prazer pleno, né? Foi uma sensação. E aí aquilo passa rápido, né? O prazer não, o prazer te alimenta. A sensação é rápida. Parou, acabou aquilo, acabou. E interesse pessoal, né? Eu faço as coisas visando um bem para mim, um benefício para mim. Então, essas duas coisas têm nos atingido muito, muito, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sensações e interesse pessoal. Aquilo me deu um prazer pleno, eu me planifiquei naquilo, ou aquilo foi só uma sensação que eu senti? É aí que tem que ver se vale a pena, né? Como é que você funciona. E esses grandes campos emocionais que nós temos não resolvidos, tem que ver quais são eles, né? Para tentar ir resolvendo. Para tentar resolver como é que eu faço da melhor maneira possível. Tá? Então, é isso que a espiritualidade está nos convocando, né? Celinha, é isso. É muito bom. E quando a gente coloca isso tudo junto com a meditação,